Por isso que eu gosto muito de encontrar gente boa, como está aqui essa sala hoje cheia. Na mesa estão Cátia, Bea e Ju. Essa é minha filha mesmo, não é? Nasceu de mim. Essa daqui chegou já maior, mas eu fiz há muitos anos, e Cátia, que foi trazida para nós, que é de Betânia. 3 pessoas estão aqui com 3 anos da minha guarda, aqui nessa mesa. Só tinha 10 duas, se chama Cátia, porque é mais uma, eu gosto do número 3. Eu tinha 3 filhas, somos 3 irmãs, tudo lá em casa sempre assim, misturado com o número 3. E quando somos irmãos, são 3 homens, 3 mulheres e com 6. Mas eu não vim falar de mim, vou falar de Maria Betânia. Maria Betânia é minha irmã caçula. Depois dela veio Irene, mas parida por minha mãe foi Betânia, a última, a caçula. Betânia nasceu no dia de junho 18 de 1946. Nasceu em Santo Amaro, numa casa onde nós morávamos, um sobrado, que todo mundo chamava o Correio, porque meu pai era o agente postal telegráfico, minha tia Ju era a telegrafista. Os dois trabalhavam e na frente da casa era o Correio. Então nós éramos as meninas do Correio. Ontem aqui naquela abertura, o momento para mim mais emocionante, mais até do que ouvir minha mãe, mais do que ele deve cantar Carcará, foi o momento que se botou o carimbo do selo. Porque aquele trabalho era um trabalho do meu pai. Me lembro muito de meu pai carimbando as cartas para mandar para longe. Naquele tempo tinha um lastro que metia, né, aquela coisa vermelhinha, botava um pouco em cima da carta e apertava com aquele ferrinho no carimbo. E eu ficava olhando e meu pai fazia aquilo, e daquele carimbo saíam flores da minha imaginação, saíam barquinhos, saíam pássaros, e eu ficava olhando aqueles desenhos que sobravam do lado na carta. Ontem, quando carimbou-se ali aquele primeiro selo, eu me lembrei muito dele. E as coisas são bem interessantes, né? Eu acredito que ontem, quando Betânia pegou aquele carimbo, deve ter passado na cabeça dela toda aquela história da gente no Correio. Betânia foi uma menina que não gostava de histórias de mentira. Ela sempre usava um termo interessante para me pedir para contar a história. Mabel, me conte uma história de mesmo. E o mesmo dela é aquele real, alguma coisa que tinha acontecido. E ela queria que eu contasse alguma coisa de como nós éramos antes. Ela não queria saber de gato de botas, chapéuzinho vermelho, branca de neve, gata borralheira. Eu podia até contar, ela ouvia, mas o que ela queria eram histórias reais que tivessem sido vivenciadas lá em casa. E ela me dizia assim: se vai contar história, escolha uma que todo mundo acabe feliz. Eu só gosto de história que acaba com todo mundo feliz. E eu sempre contei o que Betânia gostava de ouvir. Aliás, lá em casa todo mundo fazia tudo que Betânia queria. E ela se transformou nessa coisa que até hoje só faz o que quer. Betânia é muito forte, é geminiana, e ela, tudo dela é engraçado, tudo é 2. Ou ela está muito alegre, ou ela está muito triste, ou ela está falando muito, ou ela está muito calada, ou ela está pensativa, ou ela está muito extrovertida. Quer dizer, é uma menina dividida em 2, formando uma só. Betânia só é inteira, eu vou dizer a vocês, só é inteira no palco. No palco, ela não fica metade alegre, metade triste, nada disso. No palco, Betânia é inteira.
Ela é filha de Zezinho do Correio e Canoa de Zezinho. Quem é de Santa Amaro aqui sabe que Santa Amaro, todo mundo, por mais sobrenome importante que tenha, não adianta. É Edinho de seu Edgar, é Édio de seu Edgar, é Dida de Édio. São as meninas de Quinzinho, são as meninas da praça, são as meninas dos mute. Quer dizer, todo mundo leva assim o nome da família, mas o ponto principal é o nome do pai e da mãe. Então, quando a gente fala o nome de uma pessoa lá em Santa Amaro, tem que dizer geralmente o nome do pai e da mãe. E nós éramos assim, as meninas do Correio, as meninas de Canoa de Zezinho, as meninas de Zezinho do Correio. Betânia, a menina de Zezinho do Correio e de Canoa de Zezinho, um dia veio estudar aqui em Salvador. Ela estudou em Santo Amaro, no Colégio dos Humildes, estudou depois um ano no Teodoro Sampaio, mas veio para aqui para continuar os estudos no Severino Vieira. No Severino, ela perdeu matemática e foi estudar comigo em Santo Amaro para fazer a segunda época. Estava comigo em casa, lá na nossa casa. Nesse tempo meu pai e minha mãe já estavam por cá, e ela estava comigo na minha casa, e conversando muito, eu querendo dar aula de matemática e ela querendo falar mil coisas. E quando me dizia que ela ia embora, que ela ia para morar em Paris e que ia me mandar cartões bonitos. Quando ela dizia isso, eu tomava susto, porque eu achava a Betânia assim meio pensando nas coisas do futuro, mas ela falava com tanta segurança que me metia medo. Dizia, meu Deus, acho que essa menina vai fazer isso mesmo. E naquele tempo, os aviões não eram como hoje. Todo mundo viaja de avião. Quando eu era menina, viajar de avião era como ir à lua. Ninguém quase viajava de avião. Em Santa Amaro, acho que ninguém tinha ido viajar de avião ainda, sei lá. E Betânia falava que ela ia pegar um avião e ia para Paris. Ela sabia o nome dos países, porque eu, brincando com ela, gostava de ensinar e mostrar a ela no mapa o nome dos lugares. Eu tenho muita culpa nessa parte de Betânia ter querido ir embora. Porque quando ela era pequena, ela queria saber o que era a Rosa dos Ventos. E eu disse norte, sul, leste, oeste, e fui mostrando. E ela me disse, eu vou conhecer isso tudo. E arrumou as malas, arrumou as bagagens e foi conhecer a Rosa dos Ventos. E hoje a vida vira, roda, e Betânia está na Rosa dos Ventos. Né? Eu fico feliz de estar aqui participando desse congresso. Antes de vir para aqui, eu estava dizendo a Ju que essa ideia de Neide é uma ideia fantástica. Eu queria que Betânia não fosse minha irmã, porque aí eu podia elogiar muito, mas uma irmã ficar elogiando demais, fica até feio, não é? Porque vocês que veem Margarida, veem de longe, minha querida que está ali, Vânia, não é? Vânia, como eu lhe admiro. Essa gente toda que vem de longe vem falar de Betânia. Marlon, que falou aqui ontem, e outros tantos que têm falado, são pessoas que olham Betânia à distância. Eu não, eu estou quase dentro de Betânia. Betânia está dentro de mim. Eu vi Betânia nascer, eu vi a barriga de minha mãe crescer e dizia, vai nascer outro filho, vai ter outro menino, vem outro menino. Já tinha 3 seguidos, Rodrigo, Roberto e Caetano. E minha mãe, a barriga crescendo e a gente torcendo que fosse outra menina, porque já tinha 2, Clara e eu. E nasceu Betânia, e eu vi crescer. E como eu sempre tive mania de ser professora, eu acho que antes de Betânia falar, eu já estava ensinando a ela o A e o U. E ela não se cansava de querer pedir mais. De todos os meus alunos, foi o que fez mais perguntas. Nem minhas filhas, que são 3 perguntadeiras, chegaram perto de Betânia. Meus netos, que são piores do que minhas filhas, chegaram perto de Betânia. Betânia era incrível. Ela perguntava uma coisa e uma resposta não servia, porque ela vinha com outra, e outra, e outra. Foi a menina mais curiosa que eu conheci. Olha que eu já tive aluno que eu não sei o número.
Não sei o número de alunos que eu tive, mas nenhum foi tão curioso como Maria Bethânia. E Maria Bethânia não se conformava com uma resposta. Ela queria saber o porquê do porquê. Foi talvez a pessoa, a primeira, que me fez querer estudar mais para poder saber responder. Foi muito curiosa. E uma coisa interessante em Bethânia era aquela divisão dentro da vida dela. Tinha dias que ela acordava tão feliz, descia a escada correndo e vinha tomar o leite, feliz. No outro dia ela descia murcha completamente e quase nem engolia o que estava na frente dela, o leite, o mingau, o que fosse. E ninguém sabia por quê. E pessoas tinham impaciência com ela, que era difícil. Uma criança ser mais nem menos acordar de mau humor. Naquele tempo eu não sabia direito o que era humor, mas eu via meu pai dizer, ela hoje está de mau humor. Foi Bethânia a menina que me levou primeiro a procurar dicionário para entender algumas palavras que falavam dela. Ela está esquisita. Meu pai dizia, ela não parece com nenhum dos meninos. E realmente ela não parecia. Não tinha um nariz chato como o meu, não tinha testa curta, tinha testa bem comprida. E eu ouvia dizer assim, testa grande é sinal de inteligência. Eu ficava muito feliz, porque Bethânia era inteligente. Bethânia, filha de Canoa, de mãe Canoa e filha de mãe menininha. Morava aqui na Bahia, mas quem foi mostrar a mãe menininha Bethânia foi Vinícius de Moraes. Quer dizer, coisas que aconteceram na vida dela que eu não entendo nem porquê que aconteceram. São as coisas que vêm escritas para quem acredita, né? Que quando a gente nasce tem um caderninho em branco e que a vida vai escrevendo. Outras pessoas acreditam que esse livro já vem com algumas páginas prontas. Eu acredito que o livro de Bethânia já veio numa brochura daquela bem forte, já toda segura de tudo que ela ia fazer na vida. Bethânia inventou de pisar no palco descalça. A primeira vez que ela fez isso, eu não concordei, achei uma maluquice. Como é que o sapato é uma coisa tão bonita, a pessoa se interessa tanto de comprar um sapato novo? Ela comprou um sapato novo, não adiantou no palco, entrou descalça. E eu não entendi. Mas depois eu comecei a ver que na igreja também ela gostava de entrar descalça. Então eu comecei a ver que Bethânia via o palco como via a igreja. Bethânia olhava o palco como ela olhava o sobrado onde nós morávamos. Na vida da gente sempre tem um dia, né? Todo mundo aqui, se eu perguntar, conte aí, você diz um dia, vai lembrar alguma coisa importante que aconteceu. E lá em casa foram muitos dias de muitos acontecimentos interessantes. Um dia, meu pai tirou uma sorte. Meu pai não jogava. Nesse dia passou um homem lá pedindo que ele comprasse um bilhete e ele comprou o bilhete. Assinou o número 6. E foi sorteado o bilhete da loteria. Ele ganhou o bilhete. Perto do Natal, deu o resultado. Foi o bilhete premiado, aquele de meu pai. E foi uma festa em casa, quando se soube que meu pai tinha tirado 300 contos de réis. Nós éramos muito pobres, meu pai telegrafista, a família imensa, porque além de minha mãe e dos irmãos todos, tinha as primas, as tias que moravam todas na casa de meu pai e minha mãe. Meu pai ganhou essa sorte e disse que a primeira coisa que ele ia fazer era comprar uma casa. E comprou uma casa. Quando Bethânia nasceu, meu pai já tinha ganho na loteria e logo comprou a casa. E nós nos mudamos do sobrado para a casa que meu pai comprou, que é a casa que muita gente aqui conhece, que fica na Rua do Amparo, aquela casa branca de janelas azuis, né? Que hoje povoa meu sonho, né, de sempre querer voltar lá e ficar por lá. Hoje eu já acho a casa parecendo que a cumieira caiu um pedaço, mas eu entro lá de cabeça erguida e fico lá.
Passo até medo. Sem medo. Então eu me culpo por estar me sentindo tão bem ali. Mas aprendi com minha mãe isso. Minha mãe era muito forte. E Betânia herdou de minha mãe essa fortaleza, essa segurança na vida. Mas, como ela é filha de Zezinho e de Canu, ela tem um lado muito quebrado, muito mole, que se dilui. Talvez seja o lado do meu pai. Na casa de todo mundo o pai é mais forte. Lá em casa era minha mãe a mais forte. Mas é uma fortaleza tão bonita que ela não deixava a gente ver que meu pai era fraco. Era um amor tão grande que unia os dois, que a gente não sentia falta de nada. Até quando meu pai tirou os 300 contos, a gente não sentiu diferença. Porque tudo continuou igual. Só tivemos que sair do sobrado e passar para a casa da Rua do Amparo. Betânia estava com 5 anos quando nós fomos para a casa da Rua do Amparo. E ela todos os dias quase me pedia: me conte como era lá no sobrado, me conte da escada, me conte dos corredores, por que tinha tanta